Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese é sobre o que os fiéis esperam da Igreja e do Padre. O que os fiéis esperam da Igreja? Que ela seja fiel a Jesus Cristo e comprometida com o reino de Deus, com a verdade, com a justiça e com a causa dos pobres. Esperam que ela seja uma igreja simples, na qual prevaleçam relações fraternas entre os fiéis, para além de raça, cor, sexo, idade, escolaridade, profissão, condição financeira, posição social, vocação, ministério. E o que os fiéis esperam do Padre? Esperam 3 virtudes que existem interligadas uma às outras: simplicidade, normalidade e proximidade. O Padre precisa ser simples, ser mais um no meio do povo, estar perto e próximo dos fiéis para ensiná-los, mediante o testemunho pessoal, a viver a vocação como verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Às vezes, a relação do Padre com os fiéis é tão distante, tão cheia de formalidades e exigências, que fica a desejar. Para haver maior aproximação do Padre com os fiéis, é preciso que ele seja simples. Só assim será possível criar um clima de confiança, de amizade, de acessibilidade, como Jesus criou com seus discípulos. É preciso também favorecer relações de verdade na caridade, na amizade, e exercer a liderança entre os fiéis, sendo sempre ponte e nunca muro. O Padre precisa ser normal e viver sem privilégios no meio do povo. Às vezes, alguns fiéis fazem questão de dar privilégios ao Padre, de fazê-lo sentar-se em lugar de honra. São capazes de fazer levantar da cadeira outros que talvez tenham mais necessidade do que o Padre. Penso que tudo depende muito de como o Padre se apresenta aos fiéis. Se o Padre age como uma pessoa normal, fica mais fácil desfazer a distância entre ele e os fiéis. Nas minhas andanças pelas paróquias, tenho observado que os fiéis valorizam muito o Padre, que se comporta como alguém do povo, que é atencioso, que está próximo dos fiéis, que é aberto ao diálogo, que está disponível para atender as pessoas, visitar as famílias, os pobres e os enfermos, para benzer as pessoas, casas, veículos e objetos de uso pessoal ou de devoção. Em tudo isso, é perceptível que o povo valoriza muito o Padre como o ministro de Deus e da Igreja, mas quer vê-lo também como uma pessoa normal. O Padre precisa ser próximo. O pastor precisa ter o cheiro das ovelhas, como afirmou o Papa Francisco. Mas também precisa ter cheiro de rua, de poeira, de barro, de pobre, de enfermo, de criança, de jovem, de idoso. O Padre precisa conhecer de perto as necessidades e as aspirações do povo, sobretudo dos pobres, sem ficar pedindo dinheiro o tempo todo. A proximidade supõe abandonar os símbolos de ostentação e de poder, para exercer de fato o serviço pastoral. Conhecer as ovelhas e ser por elas reconhecido como pastor não se limita a conhecer as necessidades das ovelhas, mas a envolver-se e a deixar-se afetar por elas. O Padre deve ser alguém que vive a vocação cristã, assim como os demais fiéis. Precisa ser sacerdote, que celebra uma liturgia orante e enculturada nos diversos ambientes e participa ativamente da vida da comunidade. Precisa ser profeta, que prega e testemunha a palavra de Deus em todas as circunstâncias, que transita pelos diferentes ambientes da sociedade, sem privilegiar uma classe social e sem se sentir na obrigação de saber tudo de tudo. O Padre precisa ser servo e pastor, que coordena e anima a ação pastoral e evangelizadora, num clima fraterno e solidário, de alegria e respeito, de comunhão e participação. O maior desafio do Padre, no diálogo com os fiéis, é abrir espaço, criar um caminho que pode ser feito através de pequenos gestos, cheios de significado e de vida. Gestos proféticos de simplicidade, de simpatia, de proximidade, que o converta em especialista de humanidade. Porém, isso supõe uma conversão pessoal e pastoral.
Supõe não deixar que o descanso pessoal ou a administração paroquial ocupe todo o seu tempo. Supõe sair à rua atrás das ovelhas. Meu abraço amigo, a minha bênção. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.